E aí, pessoal? Hoje eu vou falar um pouco sobre educação. Caramba, como aqui tá escuro, bicho. Basicamente eu vou passar direto. Eu tive alguns problemas durante minha vida sobre a educação no estado onde eu moro. Eu moro na Paraíba e a educação na Paraíba a gente sabe como é, né? O índice de educação é não tão alto comparado a outros estados. Estados do sul e tal. E mesmo assim eu acredito que nesses outros estados não vão ter tanta diferença com relação a certos detalhes, né? A certos índices não tão significativos, como eu diria. Eu não estou querendo dizer que o Brasil é uniforme, né? E realmente o Brasil não é. É um território muito grande, com uma multiculturalidade. Então, assim, você dizer que o Brasil inteiro tem um baixo índice de educação pode ser muito generalista, mas parece que os números indicam isso, indicam essa diferença do Brasil para com outros países. E fazendo essa comparação, né, com certos países, a gente tira algumas conclusões, dá para se tirar algumas conclusões inevitáveis. Eu vou dar alguns exemplos aqui de como a educação baixa do nosso país influencia diariamente no nosso cotidiano. Não necessariamente cotidiano, né? Não vou dar exemplos tão cotidianos assim, mas eu queria citar alguns períodos. Há uns 3 anos atrás, 2, 3 anos, aconteceu um acidente no Parque Solon de Lucena. Eu presenciei por fora o acidente, graças a Deus foi por fora, né? E eu vi o acidente acontecendo do meu lado. Eu estava no Parque Solon de Lucena, tem uma lagoa, né? Quem não mora em João Pessoa, né? Fica sabendo que o centro de João Pessoa é marcado por uma lagoa, né? Tem uma lagoa. E ao redor é um parque, que foi até nesse o último prefeito da cidade, o prefeito atual hoje, né, Luciano Cartacho, ele fez uma reforma muito interessante, ficou muito bonito até. E né, durante essa reforma, né, tem uns ônibus que passam e tem uma entrada para as pessoas pegarem ônibus que não atrapalham diretamente é, a ida e vida de carros, né? O trânsito de João Pessoa é pensado para os carros, não para pedestres, né? É o defeito do nosso trânsito brasileiro, né? Dentro das grandes cidades. É muito pensado em carro, não e muito pouco em pedestre. E um ônibus, né? Eu não sei o que aconteceu, provavelmente faltou freio e em vez de dobrar ele passou direto. O motorista não conseguiu frear o ônibus a tempo numa curva que era a entrada dessas paradas de ônibus, né? É uma espécie de rodoviária. E, e assim, ele não conseguiu curvar e ele bateu num poste e em dois carros. Eu lembro que era um carro preto e um carro branco que era um táxi, né? Que todo mundo sabe que aqui táxi é um carro branco, né? Eu acho que não sei se todo o território brasileiro é assim. E basicamente eu eu fiquei eu vi aquilo, né? Eu tava na parada e de repente eu escutei um vum. Aí quando eu olhei, eu só vi o ônibus assim, é, destroçado. Pá! Aquele barulho, né? E eu olhei do lado assim, deu tempo de ver ainda alguma coisa, mas foi muito rápido. O motorista desapareceu, fugiu e o que aconteceu? Houve um amontoado de pessoas para olhar o que tinha acontecido, o carro todo amassado, tinha um carro todo destroçado, o ônibus estava amassado. E eu
meio que cheguei perto da multidão. Vocês sabem que eu detesto multidões, né? Cheguei próximo à multidão lá. E aconteceu de uma das pessoas dizer assim: nosso motorista fugiu. Era bom se ele tivesse aqui pra gente dar uma surra nele, matar ele e tal. Foi um cara, né? Provavelmente mais novo do que eu até. E ele queria formar um grupo que, se o motorista fosse achado, fossem pegar o motorista e dar uma surra ou matar. Tem até um nomezinho, lixar, né? Fazer um lixamento. E eu notei pela forma desse cara falar, pela maneira de se expressar, que esse cara não tinha estudo, cara. Esse cara não é um cara, não foi nem educado nem estudado, praticamente. E se estudou deve ter sido muito pouco. Às vezes a gente percebe quando as pessoas não têm acesso ao estudo, quando as pessoas não tiveram acesso ao estudo, pela forma que a pessoa fala. Uma coisa que eu percebo muito quando as pessoas não tiveram muito acesso ao estudo é a saúde bucal. Não sei porquê, não me pergunto porquê, mas eu noto que muitas pessoas que não têm acesso a estudo, que vivem muito pobre, pelo menos em João Pessoa, não tem muitos dos dentes, né? Elas arrancam com facilidade qualquer coisa. Eu não sei o que acontece, não faço ideia de qual é a causa disso, mas eu vejo muito banguelo, muita pessoa banguela, não consegue falar direito, não pronuncia as palavras direito, e ele estava dentro desse grupo, né? Não conseguia falar direito, não fala o plural, né? Eu às vezes erro também, eu confesso, né? Mas você percebe quando uma pessoa não teve acesso. E queria lixar o cara. Eu cheguei e disse: por que você ia lixar o cara, pô? Aí ele: não, mas tem que bater mesmo, não sei o que. Isso aí é claramente demonstração de uma pessoa que não teve educação, que não teve claramente, pô. A ideia do cara é: ah, ele causou problema, vamos vingar, né? Vamos nos vingar, vamos. Isso claramente passa por uma pessoa que não tem, uma pessoa que tem um pouco, foi educado para viver em sociedade, nunca vai pensar desse jeito. E eu não estou falando nem de estudo apenas, estou falando de educação mesmo, você ser educado para ser um cidadão, né? Para ser uma pessoa digna para a sociedade, para viver em sociedade, digna em viver em sociedade, digna para viver na sociedade. Tem dignidade para isso. E nem todo mundo tem. E assim, eu vou dar outro caso agora, referente a trânsito também. Há 3 semanas atrás, ou 4 semanas, eu não estou mais lembrado, porque a gente na quarentena, né? Eu estou no momento de quarentena de coronavírus, e a gente na quarentena a gente perde um pouco da noção de tempo, né? Os dias vão passando, né? Os dias são muito iguais, você dentro de casa, e você perde noção do tempo. O que é que acontece? Tem uma entrada aqui no Planalto, eu moro num bairro chamado Jardim Planalto, 80, e tem uma entrada que dá acesso à via principal do Planalto, né? A via primária do Planalto. E nesse acesso tem muito congestionamento de carro, né? Porque é um ambiente que, primeiro, que é a entrada do bairro, e segundo, que tem comércio, um comércio muito interessante funcionando ali. Inclusive meu pai trabalha ali, né, comerciante. E eu notei que tinha um cara que estava incomodando as pessoas, buzinando o carro, pá, 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 buzinando. E assim, esse cara estava sem paciência, estava impaciente,
queria praticamente que o carro que estava na frente se apressasse, saísse da frente dele logo, tal. Só que quando você vai olhar, aquele carro que estava na frente dele não tinha nem condições de sair dali. Tinha outros carros na frente dele também. Então aquele cara que estava buzinando, ele estava apenas se estressando, estressando o cara e pressionando o cara que estava na frente dele, como também estressando os que estavam ao redor, as pessoas que estavam observando. Então, assim, claramente é uma pessoa que não foi educada, não tem educação, não foi educado para viver no trânsito, para conviver no trânsito. Existem mortes no trânsito só por causa desse tipo de coisa. Tem pessoas matando outras pessoas todos os dias, né? Tem muita morte no trânsito devido a esse tipo de coisa. Então, assim, é um problema de educação. Eu vou citar um terceiro exemplo aqui. Certa vez eu estava no ônibus, mais uma vez trânsito. Note que eu falo muito em trânsito. Eu estava no ônibus e tinha uma criança. Isso foi no bairro dos Novais, um bairro que é do lado do meu bairro, só que ele é mais de periferia, vamos dizer assim, né, entre aspas. É claro que vai ter pessoas morando no Novais que tem mais condições do que algumas pessoas do Planalto, mas no geral o Jardim Planalto é um bairro mais bonitinho, mais organizadinho, tá, né? E assim, o ônibus estava no Novais, no começo da principal do Novais, né, uma ladeira que é uma subidinha bem de leve, né, pouco inclinada, vamos dizer assim. E atrás do ônibus tinha um pai e um filho, né? E esse filho estava escutando funk. Hoje em dia não existe mais funk proibidão, né? Hoje em dia tudo é liberadão, né? E a criança estava cantando uma música que dizia assim, né? Claramente a família era ligada à facção criminosa. Aí na música dizia assim, né? Deixa eu lembrar aqui. Eles, nós cheiramos pó, eles cheiram sal. Uma coisa assim, eles cheiram sal e nós cheiramos pó. E a criança estava nessa música cantando, vibrando, não sei o que, escutando no celular. E o pai olhou assim, sentiu vergonha, mas ele olhou até pra mim. Ele sentiu vergonha, viu que eu não fiz cara feia, claro, mas eu acho que como as pessoas ficaram olhando o menino, né? Aí ele falou assim, que negócio é esse de sal, menino? Sal é tempero. Então, o pai, naquela situação, não repreendeu a criança pelo estilo de música, não repreendeu a criança por causa da música que tinha droga, não repreendeu a criança sobre o assunto das drogas, sobre o assunto de assassinato que envolvia a música, né? Porque tinha também guerra de gangue, né? No contexto da música, né? Que tinha outras partes também. Então, não, ele repreendeu a parte do sal. Que coisa é essa de sal? Sal é tempero. Você quer falar de sal por quê? Então, ele trocou os valores totais, né? O problema não é o sal, o problema é o pó, né? Então, mais uma vez, um problema de educação. Um pai educando o filho acerca da moralidade das drogas, como se a droga fosse uma coisa aceita moralmente, né? Uma inversão de valores. E a gente sabe que esse pó é cocaína, né? Então esse filho provavelmente vai se viciar, eu não duvido, e vai entrar num mundo perverso, um mundo que a gente não deseja para nenhum filho de nenhum brasileiro, mas que muita gente está nele. Mais uma vez, qual foi o problema aí? Educação.
e não só a educação do pai, mas a educação que o pai está transmitindo para o filho. Então note que o problema da educação, ela é um problema cotidiano, a curto, médio e longo prazo. É um problema que tira vidas, sim. É um problema que mata. É um problema, é um fator desmoralizante. Então esse problema da baixa educação, ele desmoraliza o brasileiro. Ele imoraliza. Ele é desculturalizante. O brasileiro não tem mais identidade. O brasileiro não tem nacionalidade. E os que se dizem nacionalistas agridem outros brasileiros. Né? Você vê um cara com a bandeira do Brasil agredindo uma enfermeira, que o trabalho dela é salvar vidas, né? Teve essa notícia aí. E o cara, sou nacionalista. Um cara que se diz nacionalista agrediu uma brasileira, uma cidadã do seu próprio país, por estar salvando vidas de outros cidadãos do seu próprio país. Então a falta de educação, ela reprime tanto a cultura nacional, ela reprime a alta cultura, a autocultura, a própria cultura, a música, as artes. Você vê que a música, ela está degradada, as letras das músicas não têm mensagem, a única mensagem é sexo, prostituição muitas vezes, traição entre casais. Você vê que até letras de músicas gospel demonstram não se importar com os efeitos, né? Tem música gospel que tem efeito negativo nas pessoas, né? Por exemplo, teve um vexame aí com a cantora Ana Paula Valadão, né? Que ela tem uma música para criança no CD infantil, ó, que diz assim: quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Quer dizer, uma letra forte para crianças de 4 a 10 anos. É uma letra forte, né? Uma letra muitas vezes que, infelizmente, por mais que para a religião cristã seja verídico isso, mas que pode ter efeitos negativos numa criança, né? Então, pessoal, o problema do Brasil é a educação. O grande problema. Nós também temos problema de saneamento básico. Outro grande problema no Brasil. Mas eu acho que o que está matando, né? Você vê que brasileiro está matando brasileiro aí a rodo. E não tem nacionalidade nenhuma no Brasil. Eu não vejo. Até em época de Copa, né, o nacionalismo baixou muito, as pessoas não acreditam mais no Brasil, nem em Copa do Mundo. E eu confesso que eu também estou nesse meio, porque eu também não curto mais futebol, né? Eu curto outro tipo de coisas. Eu parei de curtir futebol há muito tempo. Eu percebi que também a falta de educação, ela transforma tudo em time. A não educação transforma tudo em violência. As pessoas não são mais cidadãs que buscam a segurança dos outros cidadãos. As pessoas só buscam a própria segurança e muitas vezes em detrimento da segurança dos outros. Entende? O nosso presidente, com certeza, não é uma pessoa educada, não tem educação, não tem conhecimento do que está fazendo, não entende de ciência, não entende de cultura, foi muitas vezes contra o Ministério da Cultura, né? Embora por erros, mesmo que tenham cometido erros, mas em momento nenhum ele pensou em trocar ministro de Cultura para soluções culturais, não. Ele simplesmente fundiu, simplesmente criticou o Ministério da Cultura, né? Foi perguntado, né? Hoje eu vi um vídeo do canal Meteoro,
que foi perguntado a ele, né, numa entrevista de 2018, que mostrava um trecho dessa entrevista, que ele foi perguntado sobre mortalidade infantil, né? E o cara confundiu com morte precoce de recém-nascidos, né? E assim, conhecimento muito pequeno, né? Nascimento precoce, né? Ele confundiu com esses assuntos. Como se toda criança que morresse no Brasil fosse um recém-nascido ou tivesse nascido precocemente, e não por causa de falta de saneamento no Brasil, né? Que é o que está matando muita criança. É isso aí, pessoal. Se mantenham firmes, busquem ler um pouco, busquem se educar um pouco, refletir na vida, do valor da vida do outro. Aproveite esse momento, né, de pandemia aí para refletir sobre o valor da sua família. O valor da sua família é o mesmo valor, muitas vezes, que as outras pessoas têm para com os familiares deles. Imagine dessa forma. Para que você nunca venha tirar a vida de ninguém, para que você nunca venha a refletir num momento de loucura a destruir uma vida, ou a atingir uma saúde de um ser humano, né? É isso aí, pessoal. A educação, ela envolve isso também. Não é só ler, não é só a leitura, é vivência, entende? Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí e até mais.